Iniciaremos a quarta mesa com o tema Medidas para Avaliação do Desenvolvimento Infantil. Convidamos para a mesa como moderadora a senhora Vera Ramírez, professora de Psicologia da Unisinos. E os palestrantes, Daniel Santos, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Eduardo Marinho, gerente de avaliação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Márcia Mendes Mamed, consultora do Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho, Cartão do Desenvolvimento da Criança Brasileira. Com a palavra a moderadora desta mesa, Vera Ramírez. Boa tarde, então, a todos. Quero agradecer o convite para participar desta mesa também como moderadora agora. Acho que várias apresentações e intervenções que foram feitas durante o dia de hoje, durante a manhã de hoje, sublinharam a importância da avaliação do desenvolvimento infantil. E, nesse sentido, a proposta dessa mesa acho que é muito bem-vinda. Certamente, uma reflexão sobre a avaliação desse desenvolvimento não pode ficar de fora de uma política focada no desenvolvimento na primeira infância. Eu vou, então, passar a palavra para Daniel Santos, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Bom, obrigado, então, pelo convite. Quer dizer, antes de começar a minha apresentação, deixa eu fazer algumas considerações, visto que acho que é um assunto sensível do seminário que eu vou falar agora. Umas considerações anteriores, depois eu começo com a apresentação. Nessa iniciativa bastante ambiciosa, que eu acho que está sendo colocada aqui hoje, de unificar uma série de protocolos, de programas e ter uma sincronia das políticas de desenvolvimento infantil, tentando alguns objetivos bastante interessantes. Eu acho que tem um dos pontos que é um pilar dessa história toda e que é super importante para a gente conseguir fazer acontecer essa iniciativa, que é como que a gente vai conseguir identificar criança a criança, como que a gente vai conseguir tornar essas crianças únicas, em outras palavras. A gente precisa ter maneiras eficientes e que ao mesmo tempo consigam ser colocadas em prática em larga escala para identificar dentro de cada problema, para cada criança, qual que é a dimensão do atraso que essa criança pode ter ou não pode ter, que tipo de programa ela pode precisar ou não pode precisar, e construir essa medida, ou essas medidas, tá certo, de atraso do desenvolvimento infantil, é uma tarefa que não é fácil da gente conseguir. Por que não é fácil? Entre outras coisas, porque quando a gente fala em unificar uma porção de iniciativas, uma das coisas que a gente está falando é de colocar para conversar áreas muito diferentes, que têm acúmulos diferentes, que têm medidas diferentes e formas diferentes de mensurar o desenvolvimento infantil. Então, isso é uma tarefa que eu sei que a gente vai dar meio com pontapé inicial, talvez já tenha dado, mas certamente não acaba hoje essa conversa, tá certo? Mas ter uma medida, um conjunto de medidas que resumam o que pode ser o estágio de desenvolvimento das crianças e que tipo de necessidade elas podem precisar, não é uma tarefa simples, certamente. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje é uma das medidas que a gente começou a usar bastante recentemente. A primeira grande aplicação dela foi na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Que foi uma medida desenvolvida por um grupo de especialistas em desenvolvimento humano da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e que, pela natureza da área de pesquisa deles, engloba um pouco de educação, um pouco de saúde
e às vezes tentando ter um pouco de tudo, acaba não agradando plenamente a ninguém, ou talvez seja um processo de convencimento que a gente vai ter de quais são as virtudes que essa medida tem. E ela tem algumas grandes virtudes, que eu vou tentar dizer para vocês quais são, tá certo? E talvez ela satisfaça alguns requerimentos que essas medidas precisam ter, e que eu acho que qualquer medida que satisfaça, que possa ser útil para essa iniciativa ambiciosa, precisa satisfazer também. Tá bom? Então, como é que eu faço para mexer aqui? Bom, então o desafio maior que a gente tem aqui é identificar especialmente as crianças que estão sob risco, as crianças vulneráveis, que são aquelas que precisam de mais atenção. A gente tem já um pacote, ou alguns pacotes, de políticas universais que atendem a crianças que estão seguindo uma trajetória adequada de desenvolvimento, e a gente tem uma preocupação especial de identificar crianças que possam estar sob risco de atraso, que, como já foi dito aqui pelos neurocientistas anteriormente, pelo Jaderson, quem mais? Teve outro professor que falou disso antes. Quanto antes a gente identificar esses atrasos, melhor, mas é mais fácil de intervir e de conseguir resolver esses problemas e de evitar que elas de fato se atrasem e tenham consequências que podem ser persistentes para o resto da vida. Tá certo? Uma das mensagens que a gente tem do acúmulo científico recente é que quanto antes a gente conseguir detectar esses problemas e evitar esse atraso, melhor. Remediar os atrasos depois que eles aconteceram é muito caro e algumas vezes a gente nem consegue fazer isso. Então não adianta a gente deixar a criança atrasar e tentar depois gastar um rio de dinheiro no ensino fundamental, no ensino médio, achando que vai recuperar totalmente essa janela de oportunidade que existe exatamente na primeira infância, tá bom? Então, o desafio grande que a gente tem é identificar as crianças sob risco. E tem dois casos extremos de como a gente pode imaginar fazer isso. Quer dizer, você tem escalas inventórias, você pode colocar aí também neuroimagem, marcadores moleculares, diagnósticos, consultas hospitalares, etc., feitas criança a criança, que são super detalhadas, tá certo? Sobre o estágio que a criança está, mas que eventualmente a gente não consiga fazer em larga escala, pelo menos não imediatamente, tá certo? Por outro lado, você tem checklists ou perguntas informais. A diretora da creche perguntando para a mãe se ela tem notado alguma coisa estranha no comportamento da criança e coisa do tipo, que tenha o problema de detectar uma fração muito pequena dos problemas que de fato existem com essa criança. E a gente tem uma terceira alternativa, que são os testes de triagem. Qual o objetivo dos testes de triagem? Eles não têm a pretensão de fornecer um diagnóstico, por exemplo, do desenvolvimento infantil. Eles não dizem o que a criança tem. O objetivo desses testes é dizer se elas precisam começar a se preocupar. Eles foram desenvolvidos originalmente com essa finalidade, de tentar identificar nas crianças se elas precisam procurar um especialista para saber o que elas têm. Como é essa a finalidade do teste, esse teste também não foi desenvolvido para identificar, digamos, o que a gente chama de a cauda superior da distribuição do desenvolvimento. Ele não foi desenvolvido para dizer quem é o melhor da turma. Ele não é um tipo de medida que vai adequadamente responder quem é o melhor da turma e, portanto, ele não sofre o risco de pressionar as crianças para competir para ver quem é o melhor da turma. O objetivo dele é simplesmente saber quem está sob risco, tá certo? De atraso. Então ele tem uma sensibilidade grande, na verdade, na cauda inferior da turma, onde os problemas maiores podem acontecer. A segunda coisa é que quais são as características que os bons testes precisam ter. Tá certo? Se eles são versões simplificadas, talvez, daquelas escalas super detalhadas de desenvolvimento infantil, eles podem não estar capturando tão bem o que aquelas escalas tentam medir. Tá certo? Então, uma coisa importante é saber se, simplificando essas medidas todas mais sofisticadas, a gente não está perdendo muita informação. Se a gente consegue ter informações acuradas sobre o estágio de desenvolvimento da criança, mesmo em testes simplificados que a gente consiga fazer em larga escala. E duas dimensões que a gente tem
para saber se um teste é bom são a especificidade e a sensibilidade do teste, que essencialmente elas tentam medir o seguinte: é um teste de triagem que tenta dizer que crianças precisam olhar o médico, tá certo? Se ele detectou que a criança tinha uma alta chance de estar sob risco, uma medida razoável do êxito do teste é saber se depois que eles foram encaminhados, eles de fato tinham algum tipo de dificuldade. O caso oposto também. Se elas foram identificadas como não estando sob risco e eventualmente foram mandadas mesmo assim para o médico para uma avaliação, a gente gostaria que elas de fato não tivessem problema nenhum. São os dois critérios que a gente usa para avaliar a qualidade da informação que a gente está recebendo com o teste. O teste que eu vou então aqui discutir com vocês é uma validação brasileira que a gente está fazendo de um teste chamado Ages and Stages Questionnaires, que é um teste americano, chama Idades e Estágios, Questionários de Idades e Estágios. Na versão 3, essencialmente, a cada versão, a gente vai ver que uma das características fundamentais desse teste é que ele foi feito para ser simples. E por simples, uma das coisas que a gente entende é que ele seja entendido e aplicado por pessoas que não precisam ter uma superescolaridade, entender demais, não precisam ser PhDs em psicologia e desenvolvimento infantil para conseguir aplicar o teste nos próprios filhos ou nos alunos, ou assim por diante. Então, cada versão desse teste é um esforço de simplificar a linguagem, de facilitar o entendimento, sem perder a qualidade da informação que está chegando. Tá? Atualmente, na nossa versão 3, a validação psicométrica nos Estados Unidos diz que pessoas com 4 anos de estudo conseguem preencher satisfatoriamente o teste. No Brasil, a gente está no processo de validação, está concluindo esse processo de validação, espera chegar manter essa virtude do teste também. Outra virtude do teste é que ele é multidimensional. A gente quer medir a criança e torná-la única, é razoável, e a gente acredita ao mesmo tempo que desenvolvimento infantil tem várias facetas, é razoável que a gente tenha testes que tentam capturar várias facetas, que não tentem medir ou só a linguagem, ou só o estado nutricional da criança, que tem que ser amplos. Esse teste tem 5 dimensões, e ele pode ser complementado com várias outras medidas, como eu disse aqui. E ele tem uma nota 8,5, tanto em especificidade quanto em sensibilidade. Ou seja, 85% dos casos, quando ele disse que a criança precisava ver um médico, de fato ela precisava. Ela foi ver um médico e ela estava precisando de ajuda. E nos casos que ela não precisava, também 85% dos casos ela não precisava. É um resultado bastante bom, um teste que é bastante simples e que consegue ser feito em larga escala. E o que a gente precisa para fazer o teste em larga escala também? Ele precisa ser factível. Factível envolve várias dimensões também para a gente. Esse teste não pode ser muito caro. Esse teste não pode ser muito caro. A gente tem, por exemplo, escalas como a BIMS, né, a abelha, que, num certo sentido, são muito caras. Você precisa pagar por cada aplicação que você faz, você precisa de um psicólogo certificado, formado para poder aplicar o teste. Esse teste nem é tão caro e nem requer um agente especializado para aplicar o teste. Tá certo? Isso é uma grande virtude. Isso permite que ele possa se inserir naquele protocolo, tá certo, de triagem que a gente estava falando no começo aqui do seminário, que é um elemento central, um pilar central da ideia que está sendo desenvolvida aqui. E além disso, esse teste ele não precisa de grandes equipamentos. Quer dizer, alguns testes, às vezes, você precisa ter à mão objetos que não são usuais no dia a dia. Esse é um teste que não tem grandes objetos exóticos que precisam ser usados para poder ser aplicado. Então, ele tem características que, assim, ele tem uma outra virtude grande que ele permite, ele é composto de uma sequência de questionários que abrange um intervalo razoavelmente amplo de idades e que também, por quê? Porque a gente quer fazer um acompanhamento com um conjunto de medidas que seja coerente ao longo do ciclo de vida. Não adianta a gente ter uma medida que serve 2 anos, outra medida que serve 3 anos, e a gente não sabe direito como essas medidas se conversam. Então, aqui a gente tem um conjunto de questionários que também permite acompanhar o desenvolvimento ao longo do tempo. Tá certo? Então, se a gente quiser medidas que possam ser úteis naquela estrutura que foi proposta,
Quer dizer, isso são algumas características que eu acho que a gente precisa se preocupar. E quando a gente vai para diferentes áreas, às vezes a gente está muito preocupado em ter um teste que tire nota 10 aqui, e talvez ele não consiga ser aplicado em larga escala, ele seja muito caro, ele precise, tá certo, de 250 mil psicólogos, como a gente tem 250 mil agentes no programa de saúde da família, que hoje podemos ser usados, tá certo? Você precisa de 250 mil psicólogos, talvez não consiga usar essa medida como uma ferramenta de triagem eficiente. Então, quer dizer, uma discussão que eu acho que a gente vai ter aqui e de novo, quer dizer, eu sou economista, estou chegando há pouco tempo, faz uns 2 anos que eu comecei a estudar seriamente essas medidas, tá certo? Então, é possível que tenham algumas outras medidas que possam satisfazer características parecidas, mas eu acho que são preocupações que é importante ter na cabeça. E esse teste, ele satisfaz, ele tem essas características que são boas, ele consegue ser implementado em larga escala com algum sucesso, e ele de fato já foi. Bom, no slide seguinte tem aqui então os questionários do teste e as idades que ele busca cobrir. Ele é bastante intenso nas primeiras idades, então aqui quase a cada 2 meses você tem um questionário diferente para ser preenchido. Por quê? Porque essa idade as mudanças são mais rápidas e, por outro lado, a nossa capacidade de observar o estágio de desenvolvimento dos bebês é mais difícil. A gente precisa fazer um acompanhamento de uma periodicidade maior. Ele começa a ficar mais espaçado e aí os últimos questionários já tem um intervalo aqui bem maior. Tá certo? Bom, quais são os domínios, então? Eu falei que esse teste ele cumpria várias dimensões, que é uma coisa importante. Possivelmente essas dimensões não esgotam todas as possíveis dimensões de desenvolvimento, mas pode ser, quer dizer, um começo, que já é bastante... Oh, perdão, já acabou meu tempo. Então, quer dizer, as dimensões que ele cobre são comunicação, raciocínio, que é um domínio chamado no teste de resolução de problemas, um que eu traduzi para convívio, mas que na versão inglesa seria pessoal social, coordenação motora ampla e coordenação motora fina. E aqui está um exemplo de o que seria um questionário típico do ASC. Aqui tem um questionário de coordenação motora grossa para 30 meses de idade. São 6 perguntas. Esse teste, aliás, outra virtude, como eu falei, ele leva em média, no máximo 30 minutos para ser aplicado pelos pais. Essa outra coisa que também muitas vezes bloqueia a implementação em larga escala. Os pais, as educadoras de creche, a gente sabe que são super ocupadas também, não podem ficar preenchendo questionários de 2 horas. E aqui, enfim, um resumo de potenciais usos. Eu acho que o principal deles, que está bastante em linha com o objetivo desse seminário, a triagem, identificar quais são os grupos vulneráveis e as dimensões em que eles estão vulneráveis e traçar metas para corrigir esses atrasos nos diferentes domínios e dadas as diferentes possibilidades que a gente tem. Já foi feito, quer dizer, usado como monitoramento de intervenções e pode ser usado para acompanhamento individual mesmo, desenvolvimento da criança, tá certo? Pediatras, os próprios pais podem aplicar de tempos em tempos para monitorar como a criança vem se desenvolvendo. Então, vou parar por aqui. Obrigado. Agradeço a contribuição, então, do professor Daniel e as reflexões sobre os alcances e os limites dos instrumentos de avaliação e a apresentação do ESQ3. Lamento ter que exercer a função castradora de lembrar o tempo. Nós damos continuidade, então, com a apresentação de Eduardo Marino, que é gerente de avaliação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Boa tarde, quero agradecer à Secretaria de Assuntos Estratégicos pelo convite e vou tentar ser rápido e cumprir o tempo, porque eu tenho uma pressão aí de tempo um pouco diferente. Além de, claro, do compromisso de cumprir os 10 minutos, eu preciso estar no aeroporto até as 18h15. Bom, muito bem. A ideia aqui é apresentar o esforço da Fundação Maria Cecília na adaptação e validação
do EDI, Early Development Instrument, que é um instrumento canadense. O Daniel já fez uma boa abertura sobre as possibilidades e limites desse tipo de instrumento. Eu vou só contextualizar um pouco esse instrumento, né? A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem como visão para desenvolver a criança, para desenvolver a sociedade, muito na linha do que vem sendo falado hoje desde o início desse encontro, né? E o nosso papel enquanto instituição aí do terceiro setor é buscar conhecimento, trabalhar esse conhecimento e disseminar esse conhecimento para a sociedade, né? Uma das nossas iniciativas são os projetos de intervenção local que acontecem hoje em 6 municípios do interior de São Paulo e na região, numa região da cidade de São Paulo, chamada Cidade Ademar, que fica uma região de alta densidade, que fica na região sul da cidade de São Paulo. O objetivo desses projetos são de buscar uma atenção integral, integrada à criança, e começando desde a gestação até o 3º ano de vida, muito na linha também do que vem se discutindo desde hoje aqui pela manhã. A gente fica muito contente com essa iniciativa da Secretaria, com essa estratégia que vem em encontro a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses municípios. Ou seja, nós conseguimos reunir os atores, discutir e criar a sinergia entre secretarias, mas a ideia de um instrumento único, de um caminho, de um protocolo unificado para de fato concretizar essa união, ela vem muito em encontro a esse esforço que a gente vem desenvolvendo nesses municípios. Então, esses são os municípios onde acontecem os projetos. Então, nós temos situações de município com 50 mil habitantes, como Itupeva, São Carlos com 250 mil, e a região da cidade de Ademar, que tem 400 mil habitantes ali em São Paulo. Esse ecomapa, ele vem também em encontro a um modelo que já foi apresentado hoje pela manhã. Então, nós temos aí como estratégias e desafio para avaliação olhar para políticas públicas, para a qualidade dos serviços, nessa relação de integração e do desenvolvimento infantil, competências familiares e o impacto no desenvolvimento da criança. Para levar a cabo a avaliação, nós desenvolvemos um conjunto de 65 indicadores para as 3 primeiras dimensões, né, competências familiares, serviços e políticas públicas, e para olhar o impacto desse programa nas crianças, é que nós fizemos um seminário há 2 anos em São Paulo, reunindo especialistas do Brasil e de outros países para discutir os instrumentos, muito nessa linha do que o Daniel trouxe, um instrumento que fosse de fácil aplicação, factível. Então, tivemos discussão sobre o Bailey, sobre o Denver, e como esses instrumentos, apesar de abrangentes e completos, eles necessitam a aplicação por um profissional. Isso toma muito tempo e a questão de recursos também acaba limitando a ação. Nesse encontro é que tivemos a oportunidade de receber a equipe do Canadá, e nós fizemos a validação desse instrumento no ano passado, uma parceria com o PIN. Estamos fazendo a aplicação em 2011, uma primeira aplicação, e vamos repetir essa aplicação numa outra população em 2015. Então, vamos ao EDI. O EDI é um instrumento que ele busca medir o grau de maturidade ou de prontidão das crianças no momento em que a criança, no momento de transição da criança, no momento em que essa criança está com 5 para 6 anos e ela está para ingressar no ensino fundamental. Então, ele mensura bem o resultado de toda uma ação que aconteceu na primeira infância, dos vários atores que estiveram aí nesse processo
de educação e de cuidado com a saúde dessa criança. O instrumento ele é composto por 120 perguntas e ele deve ser aplicado pelos educadores da pré-escola. Então, um dos critérios da escolha desse instrumento foi por olhar para a realidade do Brasil. Nós temos uma cobertura na pré-escola de 80%, né, das crianças, e com isso nós teríamos chance de ter uma fotografia abrangente desse grupo. Então, diferente do instrumento apresentado aqui pelo Daniel, ele exige alguma competência do aplicador, e nesse caso a competência do educador, daquele educador que está acompanhando a criança na pré-escola, ela é suficiente e é necessária para a aplicação desse instrumento. Um detalhe é que o educador precisa estar em contato com essa criança há pelo menos 4 meses, ou seja, para que ele tenha uma condição de observar aspectos do desenvolvimento dessas crianças. É um instrumento de base populacional. Esse instrumento ele não está orientado para olhar para uma criança especificamente, mas sim para uma população. Então, o que ele gera são padrões de um grupo que podem orientar intervenções e servir de base, no nosso caso aqui, para uma avaliação de impacto de determinados programas. Bom, só para vocês terem uma ideia de como é que vem sendo, esse quadro não está totalmente atualizado. Essa apresentação foi feita pela Madalena Janes, pela autora, há 2 anos em São Paulo, mas esse instrumento ele é utilizado em bases nacionais no Canadá e na Austrália e vem sendo aplicado em outros países pelo mundo. Bom, o instrumento ele abrange aí 5 domínios, né? Bem-estar físico, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional, linguagem e desenvolvimento cognitivo, habilidades de comunicação e conhecimentos gerais. Né? Ontem eu estive numa palestra do professor Heckman em São Paulo, onde ele mostrou um estudo abrangente sobre instrumentos, e ficou claro que o quão importante é uma qualidade desse instrumento por não estar fixado em aspectos cognitivos, de olhar para aspectos como bem-estar físico, emocional e também relacional das crianças. Bom, fizemos a validação desse instrumento, então, no ano passado, como eu já mencionei. O instrumento foi aplicado em 655 crianças, 605 foram válidos, né? E o estudo de validação, a conclusão foi de que a consistência interna das questões são boas, estão dentro dos padrões aceitáveis, e, portanto, o instrumento pode ser aplicado no Brasil. Aqui, só para vocês terem uma ideia do número de crianças estudadas para essa parte de validação do instrumento, e o instrumento traz dados também socioeconômicos importantes, como a questão de com quem vive a criança, né? Então, são dados complementares aos 5 domínios que são úteis para estabelecer aí algumas análises. Bom, o instrumento, o resultado se apresenta numa curva, onde no começo da curva ali nós temos um corte, que é o corte de vulnerabilidade, que são as crianças que estão abaixo de um certo parâmetro nos 5 domínios e que são então consideradas vulneráveis em um ou outro domínio. Só para vocês terem uma ideia de como é que esses resultados se apresentam, né? Esse dado não tem uma validade para amostral, né, para a população, mas dá uma ideia do tipo de resultado que esse instrumento gera, né? Então, um exemplo, a questão da vulnerabilidade por sexo, o que deu para se perceber é que os meninos são mais vulneráveis que as meninas em todas as 5 dimensões. Isso já é alguma coisa que conhecida, né, e que foi reforçada aqui por essa aplicação. Aí aqui tem a comparação com o Canadá. Esse padrão de vulnerabilidade ele se mantém quando comparamos
as crianças brasileiras com as canadenses. Tá? Desculpa. A questão, as crianças que participam do Bolsa Família apresentaram também maior vulnerabilidade nas 5 dimensões. Em relação às crianças que não participam do programa e que, portanto, a família tem uma renda maior. Esse é um dado interessante que observamos no pré-teste, sobre a questão da permanência da criança na escola. Por incrível que pareça, as crianças que permanecem mais tempo na escola e que estão em período integral apresentaram maior vulnerabilidade nesse pré-teste. A gente está muito curioso agora com o resultado da aplicação mais ampla para poder, de fato, discutir esse dado. Como as impressões iniciais do instrumento. O instrumento teve uma boa receptividade pelas educadoras, elas conseguem aplicar esse instrumento entre 25 e 30 minutos para cada uma das crianças. Os secretários municipais que participaram das discussões desses resultados iniciais da validação acharam muito interessante e já conseguiram a pensar que, a partir desses dados, o que eles poderão discutir em termos de políticas municipais para a educação e saúde. E já apontam aí, os resultados apontam para pontos de atenção, como essa questão da educação em tempo integral na pré-escola. A parceria com o PIN também foi bastante interessante. Nós temos aí a realidade do Sudeste, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e acho que essa discussão de estarmos aí em 2 regiões contribui para essa validação do instrumento. E a possibilidade de se inserir no instrumento especificidades regionais, ou seja, o PIN tem algumas especificidades que o programa de São Paulo não tem, então foram criados campos para se observar essas especificidades. E uma outra coisa é que o instrumento tem grande potencial para aplicação em larga escala, pela experiência apresentada pela Austrália e pelo Canadá. Esse seria um recado inicial para quem sabe a gente debater mais adiante. Muito obrigado. Bom, agradeço, Eduardo, então, a apresentação da experiência de validação do EDI, um instrumento para ser utilizado no nosso contexto com as crianças brasileiras. Nós vamos seguir, então, com a apresentação da Márcia Mendes Mamed, que é consultora do Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho e assessora de Desenvolvimento Infantil e Educação na Pastoral da Criança. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a organização do seminário, eu sou muito alta, o convite do Instituto de Pesquisa Heloísa Marinho, que, como o nome diz, o Instituto foi fundado com base no trabalho, na observação da criança brasileira pela professora Heloísa Marinho, a gente poder contribuir para essa discussão tão importante sobre o desenvolvimento da criança brasileira, né? A alegria de ver colegas da Rede Primeira Infância e tantos colegas de trabalho ao longo desses anos com a criança brasileira. Então, o cartão de desenvolvimento da criança brasileira, como vocês estão vendo aí, é um instrumento de observação e acompanhamento do desenvolvimento infantil, que cobre de 1 mês, né, até os 6 anos de idade, e faz parte da nossa história no Brasil na busca de indicadores sobre os cuidados, a saúde e a educação da criança brasileira, né? Vai, cadê? Perdeu uma coisa errada? Eu e a tecnologia realmente brigamos aqui agora. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Bom, só rapidamente, esse cartão já foi aplicado em vários países, né? Não só no Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, e no Brasil em 6 estados, incluindo aqui o Distrito Federal.
Atualmente, ele é aplicado na disciplina de Desenvolvimento Infantil, graduação e mestrado, né, na Universidade Federal Fluminense, e ele está inserido numa proposta de formação interdisciplinar sobre desenvolvimento infantil. O objetivo é dar uma base comum sobre desenvolvimento humano e acesso a esse instrumento interdisciplinar, né? Então, vocês veem, são alunos da medicina, da enfermagem, da pedagogia, educação física, nutrição e serviço social, que estão utilizando atualmente esse cartão em creches e postos de saúde. Bom, ele foi elaborado pela professora Heloísa e pelo Jairo Verne em 1985, nós viemos aplicando isso desde 1985, foi usado como indicador qualitativo e quantitativo de políticas públicas, né, econômicas e sociais e programas dirigidos às crianças em creches, pré-escolas, na família e também projetos comunitários, tá? E ele cobre, como já disse, essa taxa de maior vulnerabilidade, que é a criança de 1 a 6 anos. Além de fornecer dados concretos sobre o desenvolvimento da criança, o cartão, ele privilegia situações significativas, como vocês vão ver depois quando a gente mostrar ele inteiro, né? E o processo de interação, interlocução observador-criança. E ele possibilita avaliações sucessivas numa mesma criança, utilizando o mesmo cartão. Quando ele foi criado, inclusive, nós tínhamos o cartão da criança do Ministério da Saúde e até o formato a gente pensou o mesmo porque um complementava o outro, apesar do cartão ter algumas indicações, né? De alguma coisa da saúde, ele é o cartão, que está focando basicamente, como nós vamos ver à frente, em categorias da educação. Isso aí eu vou passar por causa do nosso tempo, então vamos ver o cartão. Aí, então, ele desde um mês, né? E ele, então, ele procura mostrar o que nós chamamos de categorias de análise, ligadas ao relacionamento social e à comunicação, que estão presentes nas interações socioafetivas, atividade experimental, aqui do lado, nas figurinhas do lado esquerdo, vocês podem ver, né, a criança com a investigação e experimentação com objetos, né? E também a transição do pensamento prático para o pensamento verbal. Nós vamos ver na outra a questão do desenho infantil, da construção, que são materiais importantes de estarem presentes numa creche, né, numa pré-escola, e que servem também para acompanhar o desenvolvimento. Então, na minha experiência, deixa eu ver se ele volta para trás. Ele voltar para trás. Então, vocês vão ver ali bem à esquerda do cartão, também a conquista do espaço, né, nas quais a postura e locomoção são evidenciais. Então, seriam essas 3 categorias básicas de análise: relacionamento social e comunicação, atividade experimental e a postura e locomoção. Aqui tem dados sobre a criança, inclusive do ambiente do lar, e isso ali é bem à esquerda, e embaixo como é feita a marcação e o cálculo da idade do desenvolvimento da criança. Bom, essas categorias de análise que eu já falei com vocês, observando o próprio cartão. Então, esse cartão tem, entre outros, os seguintes objetivos: mobilizar o acesso aos pais, mãe e pai, e profissionais à observação e acompanhamento. Tá? Nós não queremos avaliar, nós queremos observar e acompanhar. E na minha experiência com esse cartão, ele foi um excelente instrumento também de capacitação, porque ele dava uma base concreta para se discutir a questão do desenvolvimento. E tem também identificar competências e habilidades apresentadas pelas crianças, facilitar a identificação de condições sociais de risco que possam estar impedindo a manifestação dessas competências e contribuir para a discussão em torno das oportunidades que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Isso era interessantíssimo, no tempo que eu apliquei muito, eram as monitoras das creches, né? Que atendiam as crianças até os 6 anos, como elas diziam assim, como a gente cresceu em conhecimento, como elas quiseram partir dali para fazer um curso. Então isso é muito interessante, como é que ele foi um instrumento também de estímulo para as próprias pessoas que lidavam com a criança, e também utilizado em postos de saúde, pelos enfermeiros, pelos médicos, né? Isso é bem viável. E ele serve também de indicador para avaliar a qualidade das políticas públicas e dos serviços.
Bom, nessa linha de reflexão, o que a gente viu nesses diversos programas, nessa nossa experiência? A aplicação é simples e relativamente rápida, porque ela está inserida na creche, dentro das próprias atividades, e nos postos de saúde. O material é simples, enquanto o médico está examinando, ele já vai dando algum objeto para a criança brincar, já vai observando a postura, já vai conversando, tá? O formato facilita a aplicação, é uma folha só, não tem 500 mil papéis que elas vão perdendo, não sabem nem onde botam, né? O apoio gráfico também ajuda na avaliação daquele indicador. Permite flexibilidade na aplicação. Você pode começar onde tiver maior interesse da criança ou a oportunidade no momento. Várias atividades do cartão envolvem brinquedos e brincadeiras, então as crianças gostam, querem fazer, né? As atividades propostas pelo cartão, as que envolvem linguagem, implicam a interação da criança com as pessoas que estão no dia a dia. Então, se o aplicador não é a pessoa que está com ela, ele pode observar a interação com a criança. E também evidenciam competências relevantes para a vida da criança, né? Que são, por exemplo, virar a cabeça para o lado do som, você tem que estar ouvindo, ou então ver como é que o ambiente vai te proporcionar condições, se você não ouve, para poder conviver num espaço em que o estímulo sonoro não esteja presente para você, o que precisa ser feito. Bom, aí nós temos um estudante da medicina arrumando alguns dos materiais do cartão, né? E esse cartão deu, inclusive, base para a construção dos indicadores que nós chamamos na Pastoral da Criança de oportunidades e conquistas, com os quais nós estamos acompanhando o desenvolvimento das crianças, que está permitindo uma base para a discussão com os pais, né? E ampliando essa discussão com mães e pais sobre o desenvolvimento infantil, que é aplicado por líderes comunitários. É uma coisa bem simples, mas é uma peneira, vamos dizer assim, uma peneira grossa, primeiro, que a gente pode identificar. E, pelo nome dele, ele identifica oportunidades, porque, segundo a visão de desenvolvimento que nós temos, os indicadores não podem estar restritos à criança, né? Eles têm que estar, as condições que aquele ambiente proporciona para que essa criança possa apresentar competências e habilidades, que uma das líderes falou para a gente, as conquistas que ela faz, né? E a gente perguntando para a outra se esse instrumento da pastoral era bom, essas perguntas que tinham, né? Sobre, né, são 8 faixas de idade. A gente falou, você acha que é bom? Vai ajudar você no seu trabalho? Uma delas, na Bahia, falou assim, é bom sim, sabe por quê? Pede conversa com os pais, a gente não tem que conversar com os pais. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, que esse seja um momento de diálogo esse que nós tivemos um mini seminário na hora do almoço, riquíssimo, Eduardo está ali de prova, aqui na segunda fila, em que discutimos essas questões dos indicadores, dos instrumentos, do que nós podemos fazer, que a gente espera que seja um primeiro passo, né? Inclusive com essa atitude que nós conseguimos ter, né? Pedagogas que vocês acham que são mais onipotentes que médicos, não somos, né? Somos todos onipotentes, talvez, de consenso, partindo do que é consenso, o que nós já pensamos juntos, porque o que todos nós queremos é que as nossas crianças brasileiras se desenvolvam integralmente e sejam felizes. Obrigada. Agradeço, então, a intervenção da Márcia com a apresentação do cartão da criança brasileira, cartão de desenvolvimento. E agora nós temos um espaço de 10 minutos para perguntas, comentários, para diálogo. Temos uma pergunta aqui para o Daniel a respeito de quais foram os resultados da aplicação do ASQ no Rio de Janeiro. Eu tinha alguns slides para falar da aplicação do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui que, além do tempo, no Rio de Janeiro, essencialmente, o que está acontecendo hoje foi
foi uma aplicação em larga escala em todas as creches públicas do Rio, foram 40 mil crianças, foi um grande teste que comprovou que o ASC é um teste que pode ser feito em larga escala. Essencialmente a gente encontrou, assim, um resumo grande, é que das crianças que foram entrevistadas, quer dizer, que foram observadas, deixa eu só fazer um comentário antes que eu esqueci, Eduardo. De fato, o ASC também requer que seja preenchido por um adulto que tem convívio intenso com a criança, que esteja observando a criança por longo tempo, certo? Não isso é um requerimento mais. Quando eu disse que não tinha grandes requerimentos, é de objetos físicos, mas esse é um requerimento para poder ser aplicado. Então, no Rio, o que a gente encontrou é que 30% das crianças tinham algum tipo de atraso. Lembra, são 5 dimensões, então, com pelo menos uma dimensão de atraso, a gente encontrou 30% das crianças. É um número surpreendente. Esses 30% eles têm que ser colocados em perspectiva, por quê? Porque o teste foi implementado em larga escala como um piloto. A gente não chegou a ter um piloto antes para ver se assim, a gente passou 2 anos validando o teste, fazendo tradução, retradução, todo o procedimento psicométrico adequado, mas não chegou a ter um piloto antes dele ir para campo e o primeiro teste dele já foi com 40 mil. Tá certo? Então, obviamente, depois disso, a gente viu que a gente tinha sido bem sucedido em grande parte da nossa validação, tinha alguns problemas, os problemas foram sendo corrigidos ao longo do ano. Teve um segundo teste, agora ou vai ter, não sei se acabou de ter ou se vai ter logo mais, tá? Mais ou menos nessa época. Mas, então, 30% é um número bastante grande para ter algum tipo de atraso. Então, esse número já de cara é o seguinte: olha, a gente precisa monitorar esse problema, certo? Como é que a gente vai lidar com esse número? Eu acho que ainda está em aberto, mas realmente foi O segundo resultado é que dimensão que a gente detectou uma maior diferença, por exemplo, em relação à média americana, que é onde esse teste foi desenvolvido e mais aplicado, que já foi aplicado em vários outros países do mundo. Mas a tradição mais longa é onde ele foi inventado. Pois bem, as duas dimensões que tiveram maior descolamento foram coordenação motora fina, que foi uma coisa surpreendente, porque na coordenação motora ampla os nossos meninos e as meninas estavam bastante próximos do encontrar da média americana, e capacidade de resolução de problemas. No nosso teste, também uma coisa interessante é que tinha uma heterogeneidade muito grande por áreas do Rio de Janeiro, o que não é surpreendente, tá certo? As possibilidades, os indicadores socioeconômicos das diferentes comunidades variam, mas não era necessariamente nas macro-regiões mais pobres que estavam os bolsões com maior dificuldade. Por exemplo, em creches próximas à favela da Zona Sul, a gente detectou alguns índices preocupantes. Então, não foi totalmente intuitivo onde que estavam localizados os problemas. E, se eu não me engano, na parte mais afastada da cidade, era o CRE 10, cadê a marca também? Era onde estavam os melhores indicadores. Era a parte menos urbana, talvez, não vou dizer rural, porque o Rio de Janeiro tem mais. Eu moro agora numa cidade rural, mas Campo Grande não é, Santa Cruz não é rural, né? Mas enfim, não foi intuitivo, e eu acho que teve muita informação sobre onde que estão os bolsões onde que acende o alerta para a gente investigar com mais cuidado o problema, tá bom? Eu tenho aqui mais duas perguntas. Uma é uma pergunta comentário. Eu vou falar sobre as duas. Elas não são dirigidas a todos os integrantes da mesa. Nós temos 5 minutos aí, se vocês puderem comentar. Uma delas é a respeito de como se está pensando o uso da caderneta de saúde da criança, que na sua última versão tem trabalhado a avaliação do desenvolvimento infantil, e ela enfatiza que temos que unificar as abordagens, como está na proposta, e como os indicadores da avaliação do desenvolvimento infantil levariam em conta elementos subjetivos como a criatividade. Não sei se alguém quer comentar. Bom, deixa eu começar então, eu já me livro do problema. Quer dizer, a primeira coisa, eu acho que os testes que a gente escolheu enfim, que a organização escolheu para terem sido apresentados aqui, eles meio que satisfazem aqueles requerimentos de serem aplicados em larga escala, tá certo? Os 3 testes aqui são candidatos a instrumentos, e se vocês forem ver, eles
tem um overlap bastante grande. Tem muitas perguntas que aparecem nos dois, e coincidentemente, se vocês forem ver, a caderneta de saúde da criança também tem um conjunto grande de coincidência nas perguntas, na forma como elas são perguntadas, do que elas têm prometido. Tá? Como eu disse, eu acho que o esforço maior é a gente ter uma medida, um conjunto de medidas que a gente quer capturar, que é essa individualidade, o que é o problema daquela criança para poder encaminhar aquela criança. Essas medidas podem ser complementares, podem todas fazer parte de uma cesta de medidas, só tem que elas precisam satisfazer esse critério. Elas, como combinação, se for uma cesta, precisa poder ser feita na escala. Que uma seja no posto de saúde, outra na creche ou na casa, mas essa, não sei se responde, mas era o meu comentário geral. Obrigada, Daniel. Bom, eu gostaria de falar em relação à criatividade, graças a Deus que a gente não vai tentar resolver esse problema, né? Porque medir criatividade, me desculpe, é impossível. O que a gente tem que, talvez, é ver se o ambiente propicia condições da criança ser criativa. Então, a criatividade de cada um, de cada criança, espero que seja grande e que a gente possa aí construir, né, até um Brasil melhor, bem criativo. Ok, então, bom, os palestrantes continuam à disposição de vocês para interagir por e-mail. Nós vamos encerrar essa atividade agora e eu aviso a vocês que não vai haver intervalo para o coffee break. Nós vamos passar de imediato para a próxima mesa. Muito obrigada pela atenção e bom trabalho na sequência.